Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a regulação da internet e das redes sociais vai acontecer mesmo que o Congresso Nacional não vote ou rejeite o PL das fake news. Em coletiva divulgada em seu perfil nas redes sociais, Dino deixou claro que o governo federal e o judiciário farão sua própria regulação e que a oposição sairá derrotada. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente: os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. José Maria Trindade, clima é esse então, Zé? Mesmo que não haja aprovação no Congresso Nacional, o governo está prometendo colocar as mangas de fora e fazer com que aconteça de qualquer forma a regulação das redes, é isso, Zé? Salve, boa noite. O nome é bonitinho, chama infracongressual. Esta é a frase. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília, meu colega daqui de Brasília. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e boa noite a você, que está sempre aqui nos pingos nos is. Olha, eu conversei com líderes que entendem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está mais irritado até do que demonstrou aí o ministro da Justiça, Flávio Dino. E ele considera que perdeu a parada não foi para os partidos de oposição, mas para as grandes big techs e principalmente para as plataformas digitais. Ele vai judicializar isso, o presidente da Câmara, contra o Google. Está convencido de que ele interceptou ou impediu o funcionamento de um poder. Este é o resultado de uma avaliação jurídica que foi feita pela área da Câmara dos Deputados que cuida disso, né? Os assessores jurídicos, os consultores legislativos. E aí, depois que voltar da viagem aos Estados Unidos, Arthur Lira vai então avaliar se entra ou não no Supremo contra as grandes empresas de comunicação. Do seu lado, o Google foi para o Vale Tudo, viu que estaria pela metade aqui no Brasil, ou por 1/4 se a lei passasse. E aí reagiu. Trata-se de uma iniciativa privada, trata-se de uma empresa da iniciativa privada que decidiu mesmo encarar os poderosos por aqui que achavam que mandavam em tudo e que poderiam fazer o que quiser. O resultado foi isso, não levaram o projeto adiante porque exatamente seriam derrotados. A derrota foi para os partidos de oposição, a derrota seria no voto e não o Google. O Google foi apenas um dos meios. Qual é mais importante? A mensagem que é transmitida pelo Google, e pela primeira vez uma empresa de tecnologia fez um processo claro de intervenção. Eles têm um direito. É isso. Isso é um novo veículo de comunicação, é o novo mundo da comunicação. E, por outro lado, líderes ainda estão tentando recuperar esse projeto. De um lado, existe o projeto do Mendonça Filho, deputado de Pernambuco, né, que pode traduzir ali uma regulamentação mais real. E, de outro lado, a possibilidade de fatiar em vários temas. O projeto é ruim. O projeto de Orlando Silva é ruim, abarca muitos assuntos ao mesmo tempo. E, por último, adotar um projeto novo e, assim, tentar recuperar esse projeto. E, por último, sem esta possibilidade, é isso aí. Regular através do Supremo Tribunal Federal, dando um olé, dando uma volta, um atalho no Congresso Nacional. Essa regulamentação que ele se refere é decreto legislativo, proibindo aqui, proibindo ali, controlando aqui, controlando ali. Vai parar no Supremo, o Supremo mata no peito e põe a bola no chão, ou seja, regulamenta. Acho um desrespeito ao Congresso Nacional. O Congresso é que deve legislar. E quando eu digo legislar, é o seguinte: se o projeto for reprovado, isto é legislar.
Isto é a expressão de uma vontade do deputado de derrotar. Isso é legislar. Quando se reprova, quando se não vota, é uma legislação do não, ou seja, não devemos regular isso. E aí, Tiago Pavinato, Zé já deu o caminho das pedras, né? Cantou pra gente a bola, detalhou qual o caminho que o governo pretende seguir. Será que vai dar certo esse projeto, Pavi? Boa noite. O Zé cantou a bola, eu acho que a bola é que cantou pra gente. O fato é que, se nós estamos falando em desinformação e fake news, nós temos aqui este senhor Flávio Dino, que vilipendia, que soterra, que estrangula, que aniquila o conceito de justiça do cargo que ocupa, que é ministro de Justiça e de Segurança Pública. Flávio Dino é o verdadeiro ministro da injustiça e da insegurança pública, da insegurança jurídica, e ele usa exemplos toscos e maldosos. Maldosos porque ele é uma pessoa conhecedora do direito e ele sabe que regulamentação não tem força de lei e que nesse país somente se pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou obrigado a deixar de fazer uma coisa em virtude de lei. E regulamentar não é legislar. A lei, ela pode imputar obrigações, abstenções e a penalização para a conduta que haja em desconformidade com ela. A regulamentação, o que ela faz? A regulamentação, ela cria um mecanismo, ela cria a metodologia para que se aconteça aquilo que está previsto em lei, mas ela nunca, jamais legisla. Ela nunca, jamais cria uma conduta obrigatória, uma conduta proibida ou a penalidade para esse tipo de conduta. E ele mistura tudo isso ardilosamente. Porque Flávio Dino é o ardil em pessoa. E quando ele diz que governo e judiciário estão de mãos dadas para roubar, para afanar, para bater um poder constitucional que é conferido ao poder legislativo, ele assume, ele confessa com todas as palavras que o executivo e o judiciário estão de mãos dadas praticando o crime do artigo 359 do Código Penal, que é tentar, por meio de violência, violentar a competência constitucional ou grave ameaça. Ou você aprova, ou você vai ter o seu poder roubado, um poder constitucionalmente estabelecido, que no caso é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, ele é vítima deste crime, o crime contra o Estado Democrático de Direito. Só que nós não vemos homens de envergadura, nós não vemos mulheres de envergadura no Congresso brasileiro para dizerem: nós somos vítimas deste estupro constitucional, nós somos vítimas deste estupro de competência. Nós vemos parlamentares aceitando calado um dos crimes que leva a nossa democracia para o ralo. Se é que temos ralo devido ao nosso déficit de saneamento básico. Flávio Dino, ele chega aos píncaros da abjeção, quando ele acha natural que o judiciário regule a vida das plataformas de internet. Ora, não existe conteúdo programático na Constituição Federal. O que quer dizer isso? Não existe nada na Constituição que diga: é necessário regulamentar a responsabilidade daqueles que dão acesso aos cidadãos brasileiros ao mundo, ao metaverso, à vida na praça virtual. Até porque em 88 ninguém fazia ideia desses problemas. E se não existe esta previsão na Constituição, o Poder Judiciário, através do STF, não pode, de maneira nenhuma, regular um assunto. E é isso que Toffoli liberou hoje. E é isso que Dino, com o seu sorriso diabólico, maquiavélico, faz ao dizer que, viu,
não nos obedeceram, é pior para vocês. Se isso não é um crime contra o Estado Democrático de Direito, eu não sei o que é. Ou as pessoas que estão presas no 8 de janeiro e que, sobre os ombros dela, pesam o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Se elas forem condenadas e o próprio STF, a lá Jânio Quadros, multo-te e multo-me a mim também, não se penalizarem, isso aqui já não é declaradamente uma democracia. Aliás, há muito tempo este país não é uma democracia. É uma democracia de fachada. Algumas pessoas como eu estão sendo poupadas. Mas o fato é que esta fala do ministro Flávio Dino são capazes de tirá-lo do posto de ministro da Justiça. Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre essas falas do ministro da Justiça. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Vamos começar do começo. A empresa Google tem um valor de mercado de $1,5 trilhão de dólares. É mais do que todo o PIB do Brasil. Então, se você juntar tudo que é produzido no Brasil durante um ano inteiro, não dá para comprar a Google. Guerra política contra as empresas de tecnologia só dá um resultado: atraso, retrocesso, ignorância e pobreza. A derrota nessa guerra vai ser da sociedade. Como o Zé Maria e o Pavinato já explicaram, existe aqui, nesse caso, aparentemente, um equívoco. Não existe obrigação de legislar. O Congresso pode decidir que um determinado assunto não precisa de legislação. Afinal, a última vez que eu chequei, pode ser que tenha mudado, mas quando eu olhei, a República ainda era formada por 3 poderes independentes. As redes sociais já são reguladas. Isso pode ser uma surpresa para muita gente, mas não deveria ser. Porque, por exemplo, nós já temos uma lei penal que define os crimes de calúnia, injúria e difamação. Nós já temos uma lei geral de proteção de dados que, como o nome já diz, cuida da proteção dos dados dos cidadãos. Nós temos até um marco civil da internet. Alguém consegue adivinhar qual é a função do marco civil da internet? É estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. As redes sociais, isso é verdade, às vezes parecem realmente uma selva. Eu mesmo, frequentemente, sou vítima disso. Por acaso, hoje está circulando aí um vídeo meu com uma legenda que não tem nada a ver, uma legenda absurda e reprovável, com coisas que eu jamais disse. Mas não se combate esse erro, essa selva, com novas leis. Tudo que a gente precisa é a aplicação das leis que já existem por uma justiça rápida e imparcial.